Olá, pessoal. Eu sou Igor Agman, engenheiro eletricista. Sou de Joinville e nasci no ano de 1956. Tenho 67 anos, vou fazer 68 em fevereiro. E eu venho de uma família de duas famílias de imigrantes, né? Por lado de pai, por lado de mãe. Então, meu tataravô, por lado de pai, né? Veio para cá. E o pai do tataravô da minha mãe também veio para cá, só que da Suíça. Isso foi nos anos 1850 e pouco, né? Então, na minha família, no ano de 1852, foi feita a primeira cervejaria do Brasil, que foi feita aqui em Joinville, né? Foi, no caso, o pai do meu tataravô. Então, sempre tem histórias, eu sempre fui muito ligado às histórias da família. Eu também observei que sempre todos foram empreendedores, né? Eu venho de uma família de empreendedores. Eu, na realidade, eu me criei dentro de fábrica, né? Meu pai foi um dos fundadores da metalúrgica Duque, né? Que hoje, infelizmente, ela não existe mais. Mas foram anos maravilhosos que eu passei lá dentro. Eu aprendi toda a minha parte, assim, a parte mais básica, a parte mais fundamental da minha profissão e de relacionamento com as pessoas, né? Foram os anos que eu trabalhei lá dentro da metalúrgica Duque. Ainda mais que era uma época onde não se falava em terceirização, né? As empresas tinham que fazer tudo sozinhas, extremamente verticalizado, anos 70, anos 80, né? Foram os anos assim que eu mais trabalhei com desafios. E eu lembro que eu era responsável pela parte de manutenção e toda a engenharia. Então, construções novas, manutenção de sistema de ar-condicionado, tudo. Nós tínhamos retroescavadeira, caminhão caçamba, equipe de refrigeração, mecânico de caminhão, tudo que hoje não faz o menor sentido, né? Mas, em contrapartida, isso me deu uma grande experiência de lidar com esse universo, com esse povo todo. Na minha formação ser engenheiro eletricista, acabei aprendendo muita coisa sobre mecânica, hidráulica, pneumática e por aí afora. E aí foram bons anos, eu trabalhei até 94 nessa empresa. Bom, eu só queria voltar um pouco à minha formação profissional, né? Eu entrei na Faculdade de Engenharia de Joinville, na FEJ, era na Rua Autobema ainda, em 1974, e me formei em 78. Me formei com o título de engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, modalidade telecomunicações. Mas logo depois isso desapareceu, com fé, isso virou engenheiro eletricista. É que nós tivemos muita ênfase na parte eletrônica, que o Brasil realmente naquela época, era a época dos anos 70, né? E estava crescendo muito e precisava, né, de muita comunicação. Então nós tivemos aula né, o nosso curso mais voltado para essa área de telecomunicações. Os professores que na época davam as matérias a fim do curso, eles vieram todos do ITA, eram todos recém-formados, ou né, alguns com mestrado, outros fazendo doutorado, e eles vieram para cá, né, veio vários, né, eu posso lembrar o nome de alguns, Avelino Marcante, o Cavalim, o Wagner, o Ayrton, né, e o Alexandre Costa Leão, que também depois foi para a iniciativa privada. E esse pessoal eram realmente uns gênios e foram nossos professores. E as outras matérias, as matérias comuns, muitas coisas comuns que a engenharia mecânica, então, eram feitas por profissionais daqui mesmo. E a maioria deles trabalhava em fábricas, né? E vinham dar aula à noite, ou aula sábado, né? Eu lembro de nós temos aula de topografia com o falecido Dilson Brisky.
ele só podia sábados, então a gente saía com o Teodolito ali na rua Autobema, sábado, e fazia aquela quadra do Hotel Tannenhof várias vezes, até aprender a, até aprender a fazer certo, né? Então era comum ter aula sábados, era comum ter aula de manhã, de tarde e de noite. Né? Então foi um período bastante interessante. E a faculdade tinha a vantagem que estava no centro da cidade, né? Eu ia muitas vezes a pé da minha casa. Eu morava na Zona Sul, no bairro Anita Garibaldi. Eu ia muitas vezes a pé ou de bicicleta, era fácil. Bom, voltando ao lado profissional, né? Então, né, nessa época, quando eu saí dessa empresa, no acordo de saída, eu fiquei com alguns equipamentos. Essa empresa, ela também tinha a Hotel. A Hotel era a primeira, a pioneira loja especializada, né, de material elétrico, né, para a indústria e tudo, né? Chamava-se Organização Técnica Elétrica. Ela começou na Rua 15 e depois ela veio aqui para a Avenida Getúlio Vargas. E essa empresa tinha uma participação da Metalúrgica Duque. E, e eu aliás, eles também faziam recuperação de transformadores de distribuição para a Celesc. Eram contratos, né, anuais. E essa empresa depois, não sei por que razão, mas ela não tinha mais interesse para a empresa foi fechada. E logo depois eu saí. E eu montei uma empresa nesse ramo. Eu acabei adquirindo esses equipamentos, né, e comecei a trabalhar na área de recuperação de transformadores e manutenção elétrica de alta tensão, média tensão, no caso, né? Então, isso foi no ano de 94 até 98. Naquela época, não existia NR10 como tem hoje, né? Não tinha segurança, tinha 10% da segurança que tem hoje para os trabalhos de alto risco. E eu lembro que nesse período, de 94 a 98, 5 conhecidos, né, 2 engenheiros e 3 eletricistas, morreram no acidente de trabalho. Né? Alguns com alta tensão, outros, né, com choque elétrico, né, no painel industrial. E aí eu, sabe, comecei a ficar meio desconfortável, assim, né? Porque a gente se expõe demais. Geralmente trabalhando finais de semana embaixo de prédios, e muitos prédios antigos de Joinville têm a sua subestação, né, no subsolo, né? E você trabalhar nesses lugares, naquela época, né, sem os recursos que tem hoje, era muito arriscado. Às vezes fazia o tratamento do óleo do transformador no próprio local, levava o equipamento, né? E aí eu comecei a mexer com automação também, que eu também, nos começos dos anos 90, eu fiz um pós-graduação em automação industrial, na UDESC, né? Até um dos professores da época, acho que foi na área de hidráulica, foi o Heron, né? Que hoje é o diretor da UDESC. Ele estava recém-chegado. Esses dias eu encontrei com ele e comentei. Ele falou: não é possível, estou encontrando um aluno de 30 anos atrás aí. Estou muito, muito, muito feliz. Então comecei a trabalhar com automação e montar painéis. Eu tinha 5, 6 funcionários e comecei a trabalhar para uma empresa chamada Horizon. E aí eu vi que a empresa estava crescendo muito. Então eu optei por migrar, né? Eu encerrei as atividades da minha empresa, deixei ela hibernando, e eu entrei nessa nova sociedade, entrei com capital, porque a empresa precisava realmente de uma ênfase forte na área de automação, né? E eu vi ali um pouco mais de sossego, qualidade de vida, do que trabalhar com essas manutenções aí, finais de semana, e alto risco. Aí eu fiquei ali um tempo, né, nessa empresa, acho que até 2003 ou 2004. E aí eu saí da sociedade, e a sociedade às vezes elas não dão muito certo.
mas foi também uma experiência fantástica, a ponto de exportar equipamento, né, para a Europa, para os Estados Unidos, para a América do Sul, viajar. Foi muito interessante. E os nossos clientes fortes, nossos, o maior cliente sempre foi a Tigre. E aí eu saí. Daí, também, aliás, nesse período, quando você é empresário, você acaba fazendo de tudo. Eu comecei a vender. Aí eu descobri que eu sempre estava dentro de fábrica, né, ainda mais com as áreas, né, de manutenção. E eu descobri que eu consigo vender, né, é legal, gostei de vender. Daí, na sequência, eu fiz uma seleção e, e entrei fui contratado por uma empresa chamada CMI, que fazia manutenção da Vega do Sul. É uma multinacional da Bélgica, né? E eles estavam baseados aqui no Perini Park, em Joinville, e precisavam de alguém que arrumasse abrisse mercados. Ficar só com a Vega do Sul, eles queriam ter mais frentes, né? Não depender de um cliente só. E assim eu fiz. Foram durante 2 anos. Eu saí por aqui, foi nas grandes empresas que a gente, por ser daqui, né, e sempre vivi aqui em Joinville, estudei aqui, a gente conhece muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Então era fácil para mim ter acesso, né, aos CEOs, à diretoria de grandes empresas. Bastava um telefonema ou dois, eu já conseguia agendar alguma coisa. Para daí vender serviços de manutenção especializada, né? Que essa empresa é especializada em manutenções grandes, né? Aquelas grandes paradas de final de ano, fábricas que não param o ano todo, só tem aquela semana do final do ano, então é um negócio meio pesado. E aí eu trabalhei e comecei a me sentir feliz com a parte de vender. E vender manutenção, vender serviço, não é tão fácil, porque não é palpável, você não está mostrando um produto, você não tem um catálogo. Né? A manutenção, você tem que convencer o cliente, mostrar, claro, contar os cases que você já passou, né? Pegar alguma indicação de algum cliente. E isso foi muito bom. Saindo dessa fase, aliás, isso foi em 2008 até 2012, por aí. Nesse período, eu também fiz um MBA em óleo e gás, porque na época de 2008 se falava que Itajaí ia ser a nova Macaé, o Rio de Janeiro ia ser aqui. Ia pré-sal, a indústria petroleira do óleo e gás ia bombar aqui com estaleiros, e realmente aquilo começou. Aí a Uniaselv já saiu na frente e saiu oferecendo já um MBA em óleo e gás, por professores contratados no Rio de Janeiro, né, principalmente que trabalham na Petrobras, e eram aulas todo sábado, durante 2 anos, em Itajaí. Né? Então, assim eu fiz. E gostei muito do curso, aprendi muito, né, e já preparado para entrar no mundo do óleo e gás. E aí, só que depois, quando terminou o curso, esse segmento acabou não dando muito certo em Itajaí, e os estaleiros, alguns fecharam, alguns foram embora, e a coisa não rolou em Itajaí, infelizmente. Né? Então, assim foi. Então, eu me aposentei em 2016, eu fiz 60 anos, e aí eu comecei a trabalhar por conta própria, comecei a trabalhar como autônomo, né? Como engenheiro eletricista. Eu comecei com pequenos projetos e tal, e assim eu continuo trabalhando até hoje. Minha relação com o CAJ vem desde os anos 80, quando eu me formei em 78. Aí fui para São Paulo, também fiquei um ano fazendo um estágio lá numa empresa de eletrônica industrial. E
No CAJ era uma época ali do Henrique Xiste Neto, do Paulo Lima, do Gerd Fischer, né? Nessa época eu frequentei por alguns anos o CAJ. Depois eu me afastei, né? E retornei também um tempinho depois, né? E estou até hoje junto com o Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, uma associação de respeito, né? Eu tenho também na família, eu tenho dois nomes que fizeram uma bela trajetória dentro do CAJ. Um deles é o João Paulo Schmaltz. O João Paulo Schmaltz era primo da minha mãe. Primo da minha mãe. É o tataravô dele que fez a primeira cervejaria do Brasil em Joinville. No meu caso, é um degrau acima, é o sexavô, sei lá, né? E o outro nome também, que é conhecidíssimo, né? Pela sua trajetória, o engenheiro Eduardo Mirs, né? Era meu tio, eu era o único sobrinho homem dele, né? Então, eu sempre estava dele pequeno, sempre ele me levava para cima e para baixo. E no CAJ me sinto muito bem abrigado no meio de amigos. E eu acho que tá bom, né? Eu fico muito agradecido de ter tido essa oportunidade. Eu passei rapidamente pelos principais pontos. Atualmente eu não moro mais em Joinville, né? Eu hoje moro em Ubatuba, moro na praia. Venho para cá 2, 3 vezes por semana. Tem trabalho, né? Tem algum familiar que tem que cuidar. Mas é isso. Muito obrigado.